Agora eu vou entrar um pouco para vocês na temática sobre questão de controle de pragas. Então, o controle de pragas ele é muito importante hoje na indústria de alimentos. Por quê? Porque o controle de pragas ele evita a questão de contaminação. Então, por exemplo, você não vai querer tomar um suco seu com um rato, com vestígios de rato, com uma barata dentro. Então, o controle de pragas ele é importante por quê? Para evitar a contaminação, né, do produto acabado, da matéria-prima, e principalmente a questão de exposição da marca, né? Por exemplo, a gente não quer que, por exemplo, o suco Del Valle da Coca-Cola, ele vai para o mercado com um rato, uma barata dentro, aquilo, o consumidor, ele vê aquela barata dentro, ele vai, tira uma foto daquilo, aquilo viraliza, aquilo aqui que acontece? Acaba com a marca da Coca-Cola, acaba com o Del Valle. Então, o que acontece? O pessoal da Coca-Cola, eles vêm aqui na Global e falam assim, ó, peraí, vocês não estão, vocês me garantiram que estão fazendo um produto seguro, mas vocês deixaram que fosse uma barata dentro do produto, aqui eles vão cortar o contrato com nós, com a fábrica, e isso acontece, redução de produção, bastante colaboradores podem ser demitidos, né, porque conta, cortou o contrato, reduz muito o volume de produção, então, ele é muito importante nessa questão de contaminação da matéria-prima, contaminação do produto, risco com a exposição da marca, risco de perda de clientes, né? Então, a gente tem muita importância na questão do controle de pragas, ele é muito importante hoje na questão da indústria de alimentos. Então, que primeira coisa que eu vou falar com vocês? O controle de pragas, ele resume em 4 palavras com a letra A. Se a gente conseguir eliminar essas 4 palavras, a gente consegue garantir um ambiente seguro. Então, a gente conseguir remover esses 4 A's, o risco de não ter praga é muito grande. Então, a primeira questão é o quê? O primeiro dos 4 A's é o acesso. Então, o que que a gente deve fazer? Eliminar o acesso da praga para o setor. Por exemplo, eu entrei, fechar a porta, janelas do setor produtivo, eles têm que ter tela para evitar que qualquer tipo de inseto, qualquer tipo de roedor, um gambá, por exemplo, tenta entrar pela janela, um roedor tenta conseguir acessar a janela e entrar, então qualquer tipo de praga conseguir entrar. Então, isso é um exemplo do primeiro, que é o acesso. O outro que seria o que? O abrigo. Então, a gente não pode deixar material em desuso. A gente pode dar um exemplo até na nossa casa. Se a gente está construindo ali, a gente deixar um material ali, uma lajota, um tijolo ali por muito tempo, senão que você vai tirar aquela lajota, você vê que tem um escorpião ali, tem uma barata, tem uma aranha. Então, por quê? Ali a praga ela gosta de fazer ali de abrigo. Então, vocês vão ver que aqui na fábrica hoje, a gente não deixa o material em desuso. A gente está até construindo um local para deixar qualquer material, por exemplo, da manutenção que não está sendo utilizado, a gente vai deixar dentro desse galpão, um galpão fechado, isolado, que é onde que não tem, consegue ter acesso à praga ali. Questão também de resíduos, você vai ver que o nosso resíduo, o pessoal da Facilities, toda vez que encerra a questão do refeitório, ele serve a comida ali, o pessoal já faz essa remoção do resíduo. Por quê? Porque ele dentro da lixeira, ele não vai fazer a lixeira de abrigo, né? Mas ele vai ali buscar sempre alimento, que vai ser o próximo dos 4 A's que a gente vai fazer. Então, por isso a gente faz essa remoção do resíduo. Então, o refeitório, a refeição é servida até 1 hora, então, por volta de 1h30, 2 horas no máximo. A equipe fácil já está fazendo essa retirada desses resíduos para não atrair a praga aqui para dentro. O outra questão é a questão do alimento, do outro 4A. Então, vocês vão ver que hoje a gente tem 2 pontos de alimentação hoje aqui na Frade. É o refeitório e o refeitório do administrativo. Então, toda a refeição que você precisar na fábrica hoje, o refeitório vai te fornecer. Você tem café da manhã, você tem almoço e você tem café da tarde. Então, todas as refeições devem ser comidas dentro desses setores. Ah, por exemplo, lá hoje você está almoçando, você ganhou é, vai ter uma fruta de sobremesa, por exemplo, uma maçã. Você acabou de almoçar, você está cheio, você vai querer levar essa maçã para o vestiário para você comer na parte da tarde, para você não ficar com fome. Você não pode fazer isso, porque toda a refeição você deve ser consumidos no refeitório. Porque você levando essa maçã lá para o vestiário, você está fazendo o quê? Você está levando alimento para a praga lá. Então você está fazendo o quê? Atraindo a praga para aquele setor. Então toda vez que derem uma maçã, uma banana, uma goiaba,
ou outro exemplo de outro alimento, você não deve levar ele para o vestiário. Então, você deve consumir ele dentro do refeitório. Então, é proibido você consumir alimento fora do refeitório, somente no administrativo, no refeitório do administrativo. O pessoal da qualidade falou isso também, a questão de que não poder consumir alimento lá no vestiário, entra também na questão de BPF, né? O pessoal da qualidade fala com vocês muito. Então, todo alimento ele deve ser consumido somente no refeitório para não questão que a não atrair praga para outros setores. E por último, dos 4As, é a questão da água. Porque que acontece? Os mosquitos, eles se desenvolvem, eles crescem no meio da água. Então, se a gente eliminar a água aqui, então a gente não tem essa questão da proliferação das moscas, dos mosquitos. E mais para frente eu vou falar para vocês também a questão do princípio ativo do raticida. O rato ele precisa de água. Então, a gente eliminando a água também, a gente tem praticamente chance zero de ter praga aqui dentro da fábrica. Então, o controle de praga ele resume muito nessa questão dos 4As. Então, o primeiro grupo que eu vou falar para vocês de praga são as moscas. Nós temos 4 tipos de moscas domésticas mais comuns. A gente tem vários outros tipos, mas as 4 mais comuns é o quê? É a mosca doméstica, né? Que é essa que você vê voando, ela incomoda. Tem a psicoda ou mosca de ralo, né? É aquela mosca que fica muito no banheiro, debaixo da pia, debaixo do vaso. Ela é um indicador que o seu ralinho do ralo, o ralinho do banheiro, ele está com um acúmulo de matéria orgânica, acúmulo de sujeira. Então, seu banheiro se dizer que seu banheiro está mal higienizado. Drosófila, mosca da fruta, aquela que você vê que a mosca, ela fica, você tem uma fruteira, a fruta começou a passar um pouquinho do ponto, tá ali, então fica aquelas mosquinhas pretinhas, miudinhas voando, é ela, a drosófila, mosca da fruta. E por último, é que todo mundo conhece, a mosca varejeira, que é aquela que bota ovo, dá larva, que todo mundo conhece, é a mais comum. Esses são os 4 tipos de mosca, de grupo de mosca mais comum. Quais que são as medidas de controle que hoje a Global Food tem sobre elas? A gente tem a questão do controle de acesso, igual eu falei para vocês. Então, vocês vão ver que todas as janelas do setor produtivo, ela tem telas de proteção. Então, toda vez que você passar na porta, você vai ver que a porta é fechada, a porta tem mola para fechar, ou se a mola não fechar, cabe a nós fecharmos a porta para evitar que a mosca entre, porque hoje a gente é uma indústria de alimento, é 24 horas, a mosca, a praga, ela vai tentar entrar lá dentro para se alimentar. Então, a gente tem essas medidas de controle. Qual que é a outra medida de controle nós temos? Nós temos armadilhas luminosas dentro da fábrica, que são armadilhas, ela tem duas lâmpadas UVs e uma placa de cola que tem dentro dela. Então, ela é instalada nesse ponto estratégico para fazer a captura de qualquer mosca que conseguia adentrar dentro do setor. Então, se ela passou da questão do acesso, a gente vai ter as placas, as armadilhas luminosas. Então, a gente tem hoje 15 espalhadas na fábrica, né? Tem no refeitório, nos invasos. Os invasos a gente tem mais, um volume maior, em todas as asepsias que dá acesso ao invase. Então, ela entrou ali, ela vai ser capturada pela essa lâmpada, porque a lâmpada ela atrai a mosca e ela vai ser pega na placa de cola. Ela tem uma cola dentro, interna que vai fazer essa captura. Temos também a desenho que a gente fala, que é a atomização que a gente faz uma vez ao mês, que o técnico vem, ele faz toda a empresa terceirizada hoje, ela vem e faz toda a aplicação do veneno, do produto químico, ele joga essa adesivo na parte externa, nas paredes externas, aonde o veneno ele vai ter um residual de 30 dias. Então, toda mosca que encostar na parede da parte externa, ela vai morrer. Porque como tem o residual de 30 dias, então toda vez a gente renova, né, que a gente faz adesivo de 30 em 30 dias, a mosca encostar na parede externa, ela vai morrer. Na parte interna, a gente faz aquele fumacê, que a gente conhece como fumacê da dengue, né? Ele ali, ele não tem residual, então ele não deixa residual de produto químico. Então isso é importante, por quê? Para não acontecer contaminação na nossa matéria-prima. Então, por isso que a gente não joga esse veneno de 30 dias na parte interna, para não acontecer questão de contaminação de insumo, de matéria-prima, do nosso produto acabado. Eles só fazemos na parte externa. Na parte externa faz o fumacê da dengue, ele não tem residual de produto químico. Ele vai matar todo o inseto que tiver naquele momento, porém, morreu naquele momento, passou 10 minutinhos, já acabou o efeito da fumaça, já não gera residual mais. Então, se a gente tiver algum problema de inseto ou mosca lá dentro, a gente faz só esse fumacê da dengue que não tem risco de contaminação. E temos também na parte externa armadilhas biológicas, são armadilhas de feromônio, onde vai fazer a atração apenas da mosca varejeira.
Então, o feromônio, onde que atrai as moscas cerejeiras, elas vão entrar nesse dispositivo, ali eles vão ficar capturados e vão morrer ali dentro. Então, hoje a gente tem 3 espalhados na fábrica, do lado da ETA, porque na frente a gente tinha o antigo, onde a gente fazia açúcar líquida, né? A gente fazia o refinamento do açúcar. Tem a parte atrás do refeitório, né, onde que tem muito problema de mosca, muita atratividade de mosca, por ter questão de alimentos, e próximo à nossa caçamba mista, que é onde também que tem resto de polpa, essas coisas. Então gera tem muita atratividade de mosca. Então você vê que a gente tem sempre medidas de controle para controlar qualquer tipo de praga hoje na fábrica. Então, agora eu vou falar um pouco com vocês sobre baratas, que é algo que é a Batela germânica ou periplaneta americano, que nós hoje mais comum. A batela germânica, essa barata pequenininha, conhecida como barata de cozinha, ela fica mais no armário da cozinha. E temos também a periplaneta americana, que é a barata de esgoto, aquela barata maior, o pessoal gosta muito de brincar, barata voadora, né, barata cascuda. Então, hoje nós temos, são os 2 tipos de baratas mais comuns que nós temos hoje. Como são as medidas de controle que nós temos também? Então, uma vez ao mês, a gente faz desenho nas tubulações. Então, ele aplica um pó de contato nas tubulações, aonde também que vai dar nas tubulações de esgoto, nos ralinhos, aonde que vai deixar um residual de 30 dias, aonde que toda barata que passar nesse período, ela vai morrer. Então, como a gente sempre renova de 30 em 30 dias a nossa aplicação do produto químico, então, toda vez que a barata passar, ela vai ser contaminada e vai morrer. Então, quando vocês verem a barata virada de barriga para cima, é porque a barata ela foi contaminada com o veneno. A barata ela tem respiração cutânea, tem respiração pela pele, então ela vai virar tentando buscar respiração, por isso que ela morre virada para cima. E temos também aplicações pontuais, por exemplo, teve um problema de barata em algum setor, o técnico vem, como a gente tem o nosso MIP, né, que está espalhado em todos os setores, como eu vou mostrar para vocês mais para frente, ele vai ver informações que a gente colocar no MIP e vai fazer também aplicações pontuais, se precisar, caso tiver algum problema de barata. E temos também a questão da importância também dos ralinhos, né? Os ralinhos sempre estão sempre estelados, e toda vez que você higienizar, você fechar o sifãozinho dele ali para evitar que a barata tenha acesso pelo ralo. Então, higienizou, fecha o ralo para evitar o acesso da praga para dentro do setor. Vou falar por último para vocês a questão de roedores. Então, a gente tem 3 tipos de rato mais comum. O primeiro grande ali é a ratazana. O ratinho mais preto ali é o rato de telhado ou rato de forro, e o menorzinho na parte de baixo é o camundongo. É muito importante, toda vez que a gente informar no MIP, a gente saber diferenciar qual que é o tipo de rato. Por quê? Porque a tratativa de cada rato é diferente, porque a ratazana é um rato que consome mais. Então, vocês vão ver que a gente tem muitos dispositivos para captura, para a ratazana ela vai consumir. Já o camundongo, ela não consome tanto. O camundongo é um rato menor, ele é mais seletivo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você chegou lá, pegou sua maçã no refeitório. Você desrespeitou a norma, que é só consumir no refeitório, e veio consumindo a sua maçã no pátio. Você veio consumindo a maçã, a parte interna ali, onde tem um caroço ali, você joga essa maçã na grama, no pátio da empresa. O que o camundongo vai preferir? Vai preferir comer essa maçã que você jogou do que comer os raticínios do bloco GS que tem lá na fábrica. Então, por isso que é muito importante a gente diferenciar esse rato na hora de informar o MIP, que a gente vai informar mais para frente. Porque a ratazana ela é mais fácil de controlar, o camundongo ele é mais seletivo. A gente vai ter que fazer uma escagem, o técnico, né? Que a gente não tem, a gente não manuseia produtos químicos aqui, quem manuseia é somente o técnico. Ele vai fazer uma escagem diferente para tomar uma tratativa diferente. Então, qual que são as medidas de controle que a gente tem hoje para o roedor? Então, na hora que vocês rodar mais a fábrica, vocês vão ver que em torno da fábrica tem umas caixinhas pretas, que são as caixinhas que são feitas somente para captura de rato. Então, na parte externa, eu tenho 98, se eu não me engano, caixinhas pretas dessas. Elas têm, a gente tem 3 anel diferentes que a gente fala, que é anel sanitário que a gente fala. Temos o primeiro anel lá nas cercas. Então, a gente vai ter uma caixinha dessa a cada 40 metros. Não vão ter a caixinha preta e dentro dela não vão ter um bloco GS que a gente fala que é o raticida. Pode ser ele girassol ou pode ser ele, esse bloco GS, né? E temos o segundo anel, o anel, que é o anel nas edificações, que a gente vai ter. Aí você vê que ele já vai reduzir para 30 metros. Então, a cada 30 metros, você vai ter uma caixinha dessa e vai ter batente de porta, que é o quê? Dos 2 lados das portas.
Por que que essas caixinhas, no momento que ela está sempre encostada na parede? Porque o roedor, ele enxerga muito pouco. Então, o meio de locomoção do roedor, ele anda se encostando na parede. Então, toda vez que o rato ele vai andar, vocês podem ver que ele anda escorando na parede, porque é o meio de locomoção dele. Como as caixinhas estão encostadas na parede, então, como ele anda encostando na parede, então ele vai ter acesso à caixinha. Então, quando o rato passar, ele viu, entrou ali na caixinha, ali vai ter uma comida para ele, vai ter o girassol, o bloco GS. Então, ele vai consumir. Já no terceiro anel, vai ser lá dentro da fábrica, lá dentro do setor produtivo. Lá dentro a gente não pode ter veneno, questão de contaminação cruzada, questão de contaminação do alimento, a questão dessas normas. Aqui que a gente tem lá? A gente tem aquela cola, a placa de cola que a gente fala, ou pega-rato, que o pessoal costuma mais conhecer. Então, como ele também vai estar lá no setor produtivo, ele já vai estar de 15 em 15 metros. Então, você vai ver que a distância de uma para outra já reduz. A gente vai fazendo o quê? A gente vai funilando a questão. Então lá ele vai ter também batente de porta. Então o rato ele passou no primeiro anel, ele não consumiu, passou no segundo anel, ele não ele pode ter consumido no primeiro anel, porque o rato ele vai consumir, ele não vai morrer na hora. Porque o raticida hoje ele tem uma forma diferente. Antigamente o pessoal gostava muito de usar chumbinho, porém o chumbinho ele é inefetivo para a questão de roedor. Porque o que acontece? O rato ele é muito inteligente, ele consegue se comunicar. Então ele consegue entender que ele comeu aquele, por exemplo, aquele queijo contaminado com chumbinho, o rato ele comia e morria na hora. Então os outros ratos conseguem interligar e aquilo que ele comeu fez ele, o rato lá, o outro rato morrer. Então o que que ele faz? Ele já não consome mais. O raticida que a gente tem na parte externa, ele é um anticoagulante. O rato vai morrer só daqui 2, 3, 4 dias, que ele vai demorar para morrer. Por quê? Ele é um anticoagulante, o rato ele tem feridas no estômago, então o rato ele vai morrer por hemorragia. Então, o que que vai acontecer? Como o rato vai morrer por hemorragia, ele vai demorar 2, 3 dias, eles não vão conseguir assimilar o que fez ele comer, o que matou ele. Então, toda vez que a pessoa, o rato estiver com hemorragia, então, você já viu que tem acidente, né? Toda vez que a pessoa está em hemorragia, ela pede água. Como está perdendo fluido, então ele vai precisar de água. Um dos patuás nossos é água, a gente eliminou a água, né? Eliminou a água aqui, então ele vai morrer próximo dos rios buscando água. Então você vê o rato, a gente dificilmente vê rato morto aqui, porque depois que comeu o veneno, ele vai morrer sempre lá próximo dos rios buscando água, porque ele vai morrer por hemorragia, então ele vai morrer por sangramento. Então já na parte interna, a gente tem as plaquinhas de cola, né, como eu falei, e tem o batente de porta. Então, toda vez que o rato entrar na produção, ele, como ele não vai morrer por causa do raticida na hora, se ele entrou na produção, ele vai ser capturado na placa de cola, porque ele anda encostando na parede. Então, o que que é muito importante fazer? Ah, quem trabalhar na expedição de paletização, a gente não pode encostar nada na parede. A gente tem que manter sempre o espaçamento de 50 centímetros. Por quê? Para a gente não obstruir o acesso do rato na caixinha, porque eu preciso que ele entre na caixinha, ou para consumir na parte externa, ou na parte interna para ser capturado na placa de cola. O técnico precisa da manutenção, ele precisa, porque toda semana, toda terça-feira, o técnico da Ecolab ele está aqui. Então, se você obstruir a caixinha, ele não vai conseguir fazer manutenção. Por exemplo, tem uma isca lá, ou ela foi consumida na parte externa, ou ela foi capturada, ou ela foi molhada. O pessoal da limpeza também é outra coisa, a gente não pode jogar água nas placas de cola, evitar jogar água. Por quê? A gente jogou água na cola, o que que acontece? A água faz perder a aderência, então a gente não consegue capturar o redor. Dando um exemplo, pessoal lá, obstruiu a caixinha foi molhada, a placa de cola foi molhada, o técnico não consegue fazer reposição, ele faz toda semana a reposição dessas placas de cola. Por quê? Por qualquer momento o rato foi capturado, a gente vai lá, tira aquela placa, troca, coloca outra, para fazer a captura, para não termos problemas do roedor. Porque a gente sabe que hoje o roedor é um problema muito grande, que transmite doença. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Tivemos esse exemplo aqui dentro internamente. O Eli, o trabalho, ele trabalhou na antiga gestão. Esse caso aconteceu na gestão anterior, tá, gente? Não foi nessa gestão, mas o Eli trabalha aqui hoje novamente. Ele é o responsável pela equipe de limpeza da parte externa. Então, ele é um cara muito importante na questão do controle de pragas junto com a gente. Então, o que acontece? Ele foi fazer a retirada do material próximo ao refeitório. Isso lá antigamente. Lá antigamente tinha uns drives onde que armazenavam as caixas lá. Ele falou que estava na empilhadeira, o tempo estava chovendo, chuviscando, né? Ele foi falou que levantou a caixa e sentiu que caiu umas gotículas de água no rosto dele. Porém, como estava chovendo, ele achou que era chuva. Aí o que aconteceu? Começou a passar mal, começou a passar mal.
Ele custou ir ao médico. A sorte dele, que o médico que ele foi, esse médico X, ele foi pescar lá no Mato Grosso do Sul e foi beber um refrigerante ou uma cerveja diretamente na latinha. O que que aconteceu? Ele foi contaminado por leptospirose, né? Porque um rato urinou em cima da tampa da cerveja ou do refrigerante. Ele pegou leptospirose. Por ser médico, né? Ele tem um acesso mais fácil dentro do hospital. Correram, fizeram uma batelada de exame nele. Esse médico quase morreu também, que até descobri qual que era o problema que era a leptospirose. O médico quase morreu, mas foi curado. Qual que é a sorte dele? Ele foi nesse médico. Esse médico X já tinha sido contaminado, já sabia os sintomas. Ele falou assim: Eli, eu acho que você está com leptospirose. Já vamos tratando, já vamos entrando com a medicação, mas se não for, não tem problema, não, a gente vai eliminando, né? É o que fizeram com ele lá atrás. O Eli falou: Thales, eu não tinha mais de 12 horas de vida. Então a sorte dele é que ele foi no médico e tinha sido sofrido essa doença e tinha sido pego a questão de leptospirose. Então o que acontece? O rato, ele transmite muita doença. Então, a gente deve fazer a questão de controle nessa questão. Então, quando você vê toda a caixinha espalhada pela fábrica, a gente não deve manusear, não deve pôr a mão, não deve fazer isso, porque somente o técnico ele pode fazer esse controle. Então, como eu falei, a gente tem os MIPs. Então, os MIPs hoje estão espalhados em vários setores. Por exemplo, quem trabalhar no DE, ele vai estar na parte do quadro de informação do DE ali. Então, ali você vai ter a unidade, né, para Global Fruit, setor, vou dar exemplo, DE, todo mundo que for trabalhar no DE. Responsável, ali a gente não coloca responsável, a gente coloca o mês, por exemplo, aqui, que hoje é agosto, né? Hoje a gente é no mês de agosto, a gente coloca o mês aqui, por exemplo, de agosto. Ah, por exemplo, que hoje é dia 25, por exemplo. Vamos dar exemplo do 11 ali, do dia 11, que já está ali já na apresentação, mais fácil. Então, hoje é dia 11 de agosto de 2024. Então, você viu lá dentro, você estava trabalhando no DE, você viu um redor lá dentro. O que que você vai fazer? Você vai pegar na coluna do dia e vai linkar com a coluna da praga que você encontrou, você vai marcar um X. Por que que a gente deve informar isso aí? A gente deve informar por quê? Porque o que a gente consegue ver no dia X, o técnico ele vem aqui uma vez na semana, ele não consegue observar. Então, ele vai sempre passar, ele sempre vai olhar esse MIP, que é o formulário de monitoramento, né? Ele vai ver se está tendo algum problema, alguma infestação de algum tipo de praga. Por que que ele deve fazer isso? Porque hoje, pode ser que a gente você viu um roedor, mas se você não informar, esse um roedor daqui a 15 dias, ele se reproduz, vira uma família com 15 roedores. Ele daqui mais 20 dias, ele se reproduz novamente, de 15 vira 30, vira 40, 45. Então, isso faz, a gente faz o quê? Ele faz tomar uma tratativa mais rápido que puder e evitar a questão de infestação. Então, é muito importante também, você lá, por exemplo, se no dia 11 você viu um redondo DE, você vir na parte de trás e colocar uma observação. Foi observado um rato do tipo camundongo, por exemplo, onde eu falei com vocês que é muito importante a gente formar, conseguir identificar, pelo tamanho você consegue ver, a ratazana é maior, o camundongo ele é menor. Então, a gente diferenciar isso aí para ele, porque, como eu falei com você, o camundongo ele vai ter que ter uma tratativa mais sigilosa, mais importante. Por quê? Porque ele sabe que o camundongo não consome tanto. Ele vai preferir outros alimentos do que o raticida, do que o bloco de GS, né? Já a ratazana não, a ratazana, opa, ele já faz uma escagem, espalha mais isca, que ele sabe que a ratazana vai comer mais. Então coloca lá na parte de trás, foi observado uma ratazana próximo da String Cap, por exemplo, que é a máquina lá que coloca as tampinhas. Então foi observado uma ratazana próximo, ou um camundongo ali, e por exemplo, por Thales, trabalho no DE. Porque o técnico pode chegar até você, onde você viu esse negócio aí? Porque ali vai ser, pode ser próximo vir próximo a string cap. Aí ele vai fazer ali que ele vai ter um olhar mais crítico, olhar ali se o ralinho está descoberto, se tem algum buraco na parede, se tem algum lugar que pode ser que aquele rato tá chegando lá. O rato chegou no setor de produção, a gente tem que ter um olhar mais crítico. Por quê? Falei para você, a gente tem várias medidas de controle, vários anéis sanitários, várias formas, igual eu te falei, questão de acesso, então pode ser uma coisa que passou despercebido, que o técnico não viu, que a gente não viu, que o rato está conseguindo acessar ali. Então é importante a gente sempre informar essas questões no MIP. Tranquilo? Deu para entender bem? Então, gente, muito obrigado.
Qualquer dúvida, vocês podem procurar o pessoal do meio ambiente, que a gente se aciona qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, na questão do controle de pragas, não é Thales que é responsável, não é Ecolab que é responsável, todos nós somos responsáveis. Você vê que todos nós aqui, então cada um é importante em zelar pelo seu setor e ter esse olhar mais crítico, né? Porque, igual eu falei, por exemplo, uma praga, você conseguiu ver hoje, o técnico não vai conseguir ver, talvez ele não consiga ver daqui uma semana, por quê? Porque o ambiente é muito higienizado, a praga ela tenta se esconder, ela tem um hábito mais noturno, então durante a noite que ela vai tentar ter mais acesso. Então você vê que a praga ela tem mais agitação, ela procura sair mais durante a noite. Durante o dia ela fica mais no seu abrigo, mais intocada, mais escondida. Então, como o técnico ele vem mais durante o dia, então é muito importante todos nós informarmos qualquer tipo de praga que há dentro do setor. Questão, como eu falei, questão de se cair uma praga dentro de um suco, alguma coisa, então ela for passar despercebido, então pode ser que a gente tenha um problema muito grande. Então é muito importante a ajuda de todo mundo.